Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite. Sou Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIAP+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie. Você pode incentivar e apoiar a criação de conteúdos independentes. Assim, o convite chegará a mais pessoas da nossa comunidade. Saiba como apoiar na descrição desse episódio. O episódio já vai começar. Regule o volume e aprecie. Você também pode usar o fone de ouvido para uma melhor experiência. Olá, bem-vindo e seja bem-vinda. Sou Jonathan, do Convite. Hoje estamos aqui para mais um episódio e hoje vamos falar de Canaã. E eu convidei meu amigo André Canaziro, que é pós-graduando em Letras Estrangeiras e Tradução, e que ele tem a sua área específica nesse mestrado são estudos narrativos do hebraico antigo. E como a gente vai falar sobre hebraico, a gente vai falar de Antigo Testamento. Eu acho que é bem bom, quando a gente fala em fetiche, tem uma ideia de puritanismo muito forte. E como aqui é um canal que a gente fala também para LGBTs, a gente vai abordar também as passagens clássicas de Levíticos que falam da sexualidade sendo construído. O comentário que eu vou recomendar para vocês logo agora no início, que se chama Assim a Bíblia Diz, que vocês encontram no YouTube, que fala em específico como essa ideia do puritanismo, baseado nesses versículos bíblicos, vem destruindo vidas e vidas, e como isso permeia também hoje as relações heteroafetivas. André, como a gente sabe, né, hoje em dia é conhecido, né, como uma admiração, como algo incondicional. A pessoa tem uma idealização, um desejo, e sabemos que no passado também tinha uma ideia assim, certo? E eu gostaria de saber o que é caracterizado de Levíticos 18 a 20 como código de santidade. Você quer saber por que ele é caracterizado como código de santidade? Isso. Certo. Esse texto, ele é um texto que vários comentaristas eles já enxergaram como uma unidade literária fechada, porque é um texto que ele se repete bastante com algumas estruturas paralelas. Então, a Mary Douglas vai falar que o capítulo 18 e o capítulo 20 são os pilares e o capítulo 19 é o altar, por assim dizer, da santidade. Por quê? Porque o 18 e o 20 tem várias proibições espelhadas, eles começam e terminam de modo parecido. Aliás, o 18 começa de um jeito parecido com o final do 20. E o 19, ele tem, ao invés de ter várias proibições, ele tem várias implementações, por assim dizer. E aí o que acontece? O capítulo 18, ele começa dizendo não pratiquem as práticas da terra do Egito, na qual vocês moraram, não pratiquem as práticas da terra de Canaã, para onde eu estou levando vocês, não sigam seus estatutos. Sigam minhas leis e guardem meus estatutos, eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, ele está contrapondo os estatutos dele, o Deus, aos estatutos do Egito e de Canaã. Então, e aí depois você vai encontrar em outros momentos, sejam santos como eu sou santo.
Por exemplo, no verso 2 do capítulo 19. Ou seja, nesse código da santidade aqui, ser santo é seguir as práticas, os estatutos e as tradições de Deus em contraposição às práticas e estatutos do Egito e de Canaã. E aí, no meio disso, que a gente encontra o verso favorito dos puritanos aí, né? Há muito tempo. Que é o... Oi? Que é o no capítulo 18, né? O 18 e 22. Isso, no capítulo 18 e 22. Que é: não te deitarás com homem como se fosse mulher. Abominação né? Em uma das traduções. E da mesma forma, essa proibição, como eu disse, né? Muitas delas são repetidas no capítulo 20, essa também é repetida no verso 13 do capítulo 20. E aí, esse é um dos versos favoritos dos puritanos, porque à primeira vista, mais claro impossível, né? Sim. Eu acho que vou fazer um convite para quem está nos ouvindo. Se você puder, pegue sua Bíblia para fazer as anotações, que eu acho muito importante para um esclarecimento, sabe? Para abrir os olhos e conseguir perceber detalhes que às vezes passam desapercebido pela gente quando a gente faz a leitura rápida. André, Oi. Para quem não sabe, André é colunista, né, da revista Op, e ele fez o texto que tem esse nome, gente. O link vai estar na descrição do episódio, e que se chama A Homossexualidade e o Fetiche de Canaã, e a gente vai comentar sobre esse texto com vocês. Você vem aqui, já inicia o seu texto, né, falando sobre um pedaço da narração sobre Abraão, né, 15, 13 a 16, que Isso. mostra mostrando a questão familiar dentro do contexto que vai construir a ideia do... Isso. O texto de Abraão é um texto que é Gênesis 15, versos 13 a 16, né? Então, Isso. disse Deus a Abraão: saibas que de certo que peregrina será a sua descendência em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem que servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. O grande interesse dessa passagem pra gente aqui é esse último verso. A medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Tá? Porque chama atenção que o grande motivo de Deus estar prevendo aqui que o povo de Israel vai ficar escravizado no Egito 400 anos é por misericórdia a outra nação, cuja medida da iniquidade ainda não se encheu. Só que a gente não sabe qual que é essa iniquidade. A gente não sabe o que os amorreus fazem de tão terrível assim. E aí, ironicamente, a resposta está em Levítico. É uma resposta que vai sendo construída desde Gênesis, e a gente vai voltar para Gênesis ainda, mas é uma resposta que toma contornos mais claros aqui no Código de Santidade. Tá? Você quer falar alguma coisa? Não, o que eu já estou pensando aqui é o seguinte: quando a gente fala de Levíticos, né, porque a gente vai pensando a ideia do puritanismo, né? Claro que dentro do meio evangélico tem quem defenda algo específico que tem em um versículo daí, de Levítico. Mas uma ideia assim de o puritanismo é tão forte que passa a ter uma interpretativa sobre os versículos da Bíblia, né? Porque daí os versículos do capítulo 18 a 20, você vai ver coisas das mais diversas, sabe? O que ainda continua sendo algo visto como uma abominação, o pior dos pecados sexuais ainda seria a relação homoafetiva. E eu quero fazer um comentário, é que as pessoas não conseguem entender ainda de que esses versículos não falam sobre relacionamento comprometido, ou dois homens ou duas mulheres, sabe? Um relacionamento comprometido.
Eu acho que vale a pena as pessoas começarem a pensar nisso, porque isso vai permeando não só como afetivo, mas que também isso vai influenciar nas relações heteroafetivas também. É pior ainda, né? Porque, assim, falta... O nosso povo perece por falta de interpretação de texto, né? Porque, sim, assim, a primeira coisa é entender que... É entender qual que é o contexto de Levítico, né? Eles estão viajando no deserto, acabaram de construir a tenda do santuário, e aí Deus desce e começa a passar várias leis para eles. Para Moisés, né? Para ele passar pro povo. Ou seja, eles estão no deserto, indo para Canaã, foram libertos da escravidão no Egito, etc. Claro que isso não é motivo para descartar todo o texto de Levítico como algo ultrapassado. Eu acho essa uma postura bastante problemática também, porque princípios que estão aqui permeiam o resto da Bíblia, inclusive o Novo Testamento. O problema é que a gente não entende princípios. A gente acha que o princípio é não se deitar com o homem como se deita com mulher. Mas não. Não é só que esse texto não fala de relacionamentos compromissados, né? Ele não fala de qualquer tipo de relacionamento. Porque ele está falando de práticas, estatutos e tradições do Egito e de Canaã. Ou seja, são coisas que fazem parte da cultura local, mas que elas são instituídas. Não uma... se fosse para ser proibida a homossexualidade, é como se tivesse alguém, como se, sei lá, o faraó ou um rei de Canaã tivesse instituído. Sei lá, 10% dos homens têm que ser gays. Sim. Isso não existe, né? Tipo, você não regula a sexualidade das pessoas por quem elas se atraem, etc. Isso aqui é alguma prática que faz com que homens se deitem com homens como se deitam com mulheres, mas não é o que é essa prática instituída, entendeu? Não é um relacionamento isso aqui, não é uma coisa que surgiu naturalmente, é uma tradição. Eu nem ia comentar sobre, mas na minha Bíblia que eu ganhei no meu batismo, eu uso ela até hoje, eu gosto muito dela, muito, muito, muito. E quando vai iniciar logo o capítulo 18, tem a nota de comentários sobre o capítulo, né? Escolhido para ser observado, né, com comentário, ao versículo 22, vem exatamente com aquela clássica condenação que vai permear o puritanismo. E a grande questão que eu fico é que essa Bíblia é uma Bíblia voltada para adolescentes, né? Então, assim, imagina a leitura de um adolescente desse comentário por volta dos 12 anos, no momento da puberdade ali, onde vai começando a talvez bissexual, pode trazer. Porque essa é a grande questão que eu quero mostrar também hoje. E vem uma indução de que aqui numa parte fala assim que é um pecado e que Jesus, a gente tem que aproximar de Jesus, tem que oferecer ajuda como amigos para Jesus libertar. Vem uma ideia de culpa. Vai construir um relacionamento heteroafetivo para uma pessoa e vai começar a minar as relações dessa pessoa, porque essa pessoa nunca vai se sentir bem, talvez consciente ou inconscientemente, ela vai ter a ideia de que ela é algo pecaminoso. Não que todos nós somos pecadores, mas ela vai ter uma ideia de que ela, por si, pela existência dela, de qualquer forma, vai ser pecadora por qualidade dela. E que pode estragar o relacionamento dela, a comunhão dela, a forma que ela vai levar a espiritualidade dela. Mas voltando, né? Porque a gente sabe que Levítico é um texto bem pesado. Os textos de Levítico são textos pesados, porque vem, como você falou, tem algumas repetições que as pessoas não gostam de ler muito por conta dessas coisas. E também, né? Porque ler uma coisa dessa falando lá em Levítico, que ação, né? Se você deitar, isso vamos pegar uma forma que deveria ser interpretada. Então isso vai ferindo as pessoas.
Uhum. Aí vai desencadeando. Mas você fala assim, sobre a proibição, né? Que primeiro você traz a ideia do homem não te deitarás como se fosse uma mulher, que é abominação, e você vem falando sobre a proibição que vem sendo repetida no Levítico. Uhum. E eu acho que 2013 é o que eu falei um pouquinho antes. Assim, graças a Deus, né? Que, né, dependendo, que no versículo 20 fala que tem que matar a pessoa que praticar homossexualidade, né, cara? E assim, a gente tendo uma ideia de que as pessoas que fazem isso ainda é a taxa muito alta parte aos LGBT. Uhum. Isso é muito forte, por um episódio recente de uma senhora que falou, né, que desejava a morte lá pro moço da agência de viagem. Ah, sim. E ela falando sobre Deus o tempo inteiro, porque Deus, sabe? E ainda vem usando um discurso de que Deus está legitimando essa questão do matar. Uhum. É uma interpretação muito perigosa, porque é isso, né? Legitima esse tipo de violência. E assim, é claro que você tem uma incoerência aqui na interpretação do capítulo, porque, sei lá, no capítulo 19 você também tem Deus falando que é proibido fazer a barba, por exemplo. Ou vestir roupas de tecidos diferentes, que é no verso 19 e no verso 27 do capítulo 19. Só que não basta falar que... junto com algodão, hein? Hoje é impossível, né? Mas não basta falar que é uma interpretação incoerente que está deixando coisas de fora, porque a gente não quer que eles comecem a interpretar literalmente todos os versos aqui, porque eles vão começar a matar os gays mesmo, né? O que eles têm que fazer é interpretar esse texto direito e entender o que todas essas leis querem dizer. Né? Eu tenho eu fico, não sei, eu construí na mente da questão do versículo lá do capítulo 7, não fazer a barba. Uhum. Eu sempre me vem a ideia de que a barba, eles deviam ficar com um rosto liso, né, sem pelo, e poderiam ter assimilar a ideia de uma mulher, porque aí você com cabelo maior, sem barba, você poderia se lembrar da mulher. Aí vem aquela ideia de que, porque na terminação aí do versículo lá do 18:22, da forma que é lida, como não te deitarás como se fosse uma mulher, passa a ideia de passividade, sabe? De que o abominável, e não é. E até porque não tá falando de ser passivo ou ativo, sabe? E porque tem a ideia de tudo que vem de algo feminino é desprezado, não tem valor. Eu acho que essa questão pra mim, de olhar pro 7 sendo repudiado a efeminização do homem, né? Porque daí a gente no Novo Testamento com a ideia de afeminado. Isso que eu construí no decorrer da vida, sempre quando eu li esses versículos. Esse lance da barba, ele é uma questão bem misteriosa, assim, é algum costume provavelmente do Egito e de Canaã que eles não podiam imitar e que provavelmente envolvia essa questão que você falou, mas também pode envolver algum tipo de corte específico de barba, assim, tanto que no hebraico ele pode ser tanto para raspar a barba toda, mas pode ser para cortar a beirada dela, por exemplo. Então pode ser que ele esteja se referindo a algum corte específico que remete a algum culto, alguma tradição. A gente não sabe. Ou eu não sei, pelo menos, né? Então, nós dois não sabemos. Fica aí o questionamento, quem quiser pesquisar. Aí você fala também sobre os pilares do altar, que seriam...
Sim. Os pilares do altar são capítulos 18 e 20. Isso é pegando a terminologia de uma antropóloga chamada Mary Douglas, que escreveu um livro todo só sobre Levítico, que fascinava muito ela. É um livro sensacional, recomendo. Só que só tem em inglês, que é Leviticus as Literature, Levítico como literatura. E os capítulos 18 e 20, eles são espelhados no sentido de várias proibições que se repetem, etc. E no capítulo 19 é meio que o clímax do Código de Santidade, porque é onde Deus fala, sejam santos porque eu sou santo, no verso 2, e onde tem leis que não se repetem nos outros dois capítulos. Por exemplo, leis referentes ao cuidado com o próximo, versos 9 a 11, 13 a 18, enfim. E é aqui que surge a máxima do cristianismo que a gente só conhece do Novo Testamento, que está no verso 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Então, olha só como que a construção aqui é curiosa. Né? Pode falar. Deixa eu te cortar. Eu acho, pelo menos na minha tradução, ele vem com algo muito que fala sobre se vingar, nem guardar ódio de alguém. E sobre o impróprio ali no amor, tocar na questão de amar e falar assim, eu sou o Senhor antes. Dentro do texto que eles usam para condenar, fala sobre vingança, para não guardar ódio, porque muitos vão, a partir dos versículos lá de 18, 22, nutrir um ódio pelo outro ser humano. Uhum. Vem falando para não guardar. Então, e é justamente onde o verso que termina falando, eu sou o Senhor. Então é irônico, assim, né? Porque eles deixam de fazer o que mais reflete a imagem de Deus, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Mas, enfim, o capítulo 19, ele não trata de questões que são atribuídas à homossexualidade, né? O que a gente vê isso mais no capítulo 18 e 20. Então vamos voltar lá para o verso 22 do capítulo 18. Você quer falar mais alguma coisa do 19, Jonathan? Era só essa observação mesmo sobre o 18, que antes vem falando mesmo para não guardar ódio, nem nutrir nada de vingança. Uhum. Porque Deus ama. Isso. E era para amar o próximo como assim. O verso 22 do capítulo 18 tem, na maioria das traduções diz, né, não te deitarás com um homem como se fosse mulher, porque é abominação, né? Acontece que a construção desse verso no hebraico é bastante curiosa. Eu vou ler aqui, vocês provavelmente não vão entender, mas eu vou explicar. Ve'et zachar lo tishkav mishkvei isha toevahi. Então, tem uma palavra aqui, então, et zachar lo tishkav, com o macho não te deitarás. E aí, essa é a primeira parte da frase. Com essa primeira parte, já fica meio que claro que se ele quisesse proibir a homossexualidade, isso aqui já serviria mais ou menos, né? Sim. Com macho não te deitarás. É lógico que ele não tá falando pra uma mulher. Então, tá falando com um homem, porque, tipo, ele não vai querer que as mulheres parem de se reproduzir. Mas tem esse acréscimo do verso, né? Que nas traduções estão como se fosse mulher, mas no hebraico, mishkvei isha pode ser traduzido literalmente como em leitos de mulher. Tá? Essa palavra em leitos de, no hebraico é uma palavra só, com as partículas aglutinadas, e é a mesma raiz do não te deitarás ali do começo do verso. Com macho não te deitarás em leitos de mulher. Essa construção em leitos de é uma construção muito rara na Bíblia, que ela só aparece uma outra vez em Gênesis. Tá? Quando uma palavra, uma construção no hebraico é tão rara assim, e ela aparece em algum lugar, geralmente ela está remetendo a gente ao outro uso dela. De alguma forma. Tá? Isso a gente vai falar mais no episódio bônus aí sobre palavra guia, né, John? Mas...
No... Deixa Pode eu falar. fazer um comentário. Você me fez lembrar aqui outra coisa. Sobre como não te deitarás, tá? A parte de reprodução. Porque as pessoas, a ideia do puritanismo é de que o sexo seria para algo reprodutivo, perpetuar a ideia de um casamento, para ter filho, que era a orientação de Gênesis, e dentro de um relacionamento homoafetivo você, entre aspas, não conseguiria multiplicar as gerações e descendentes. Essa noção já é problemática por si só, né? Porque no relato da criação da mulher, em Gênesis 2, não existe menção nenhuma à reprodução, né? Eles se juntam porque eles se enxergam um no outro, enxergam a Deus um no outro, e por isso eles viram uma só carne. Tem menção a amor implícita, né? A amor, a cumplicidade, a relação sexual, mas não tem menção nenhuma à reprodução. Sim. Então, assim, já é uma má interpretação de Gênesis assumir que a sexualidade só existe para fim de reprodução. Mas, enfim, a sexualidade existe para muitas coisas, e o livro de Levítico, o Código da Santidade, ele busca condenar um desses usos da sexualidade, que a gente vai começar a desvendar agora, tá? E a gente vai começar a fazer isso indo para o outro uso dessa palavra que eu falei, em leitos de, que está em Gênesis 49, verso 4. Em Gênesis 49, verso 4, no capítulo 49, praticamente o final do livro de Gênesis, né? Jacó está no seu leito de morte e ele junta todos os filhos dele para abençoar eles naquele costume clássico dos patriarcas que a gente já viu Isaac fazer com Jacó e Esaú, e agora Jacó vai fazer com seus 12 filhos. O verso 4, ele está inserido na bênção a Rúben, que é o filho mais velho, né? Então, no verso 3, ele começa falando de Rúben, né? Rúben, você é o meu primogênito, minha força, meu vigor inicial, primeiro em posição e maior em poder. E aí, só que aí no verso 4, o verso 3 começa com uma bênção, né? Elogios, etc. E aí o verso 4 meio que inverte as expectativas, porque ele diz: impetuoso como a água, você não pode mais ser o primeiro, pois você subiu nos leitos de seu pai. Ou seja, tem alguma relação entre isso aqui e o verso 22 do capítulo 18 de Levíticos. Você subiu aos leitos de seu pai. Para quem não conhece a história, essa acusação pode ser meio esquisita, mas para quem já leu Gênesis, já conhece a história da família de Jacó, que é uma história bastante conturbada, inclusive, sabe que isso aqui é uma questão familiar não resolvida. Quando Rúben, ele era filho de Lia, né, que é uma das mulheres de Jacó, e a rival de Raquel, que era a outra mulher de Jacó, irmã de Lia, e a que Jacó realmente amava. Como Jacó sempre amou mais Raquel, quando Raquel morre, Rúben vai e se deita com a concubina de Jacó, que era serva de Raquel. Ou seja, ele se deita com uma das mulheres do pai dele. Tá? Então, assim, podem ser muitos motivos que fazem Rúben fazer isso. O texto deixa aberto aí pra gente imaginar quais são os motivos de Rúben. Pode ser para que Jacó rejeite a mulher que era serva de Raquel e dê mais atenção para Lia, que era mãe de Rúben. Pode ser para tentar usurpar alguma autoridade na família. Enfim, não sabemos. O que interessa aqui é que essa acusação de Jacó não é literal. Rúben não está sendo, sei lá, condenado aqui por ter, sei lá, subido e pulado em cima da cama do pai dele, igual uma criança. Ele está sendo condenado por violar o espaço, o território, digamos assim, sexual do pai. Pode falar. Na minha
assim, né, na questão do versículo 4, porque eu estou acompanhando em duas aqui, conforme a gente vai lendo, Uhum. na nova linguagem, na nova tradução de hoje, já vem mesmo que foi de ter feito, foi algo sexual. Você é violento como a correnteza, porém não será o mais importante, pois dormiu com a minha concubina, desonrando Tá vendo? assim Ele já a interpretou a expressão já. Quanto a outra, na Ara, vem de verdade falando sobre subir ao leito, como se fosse quem lê por ler, parece que só subiu em cima da cama. Assim. Uhum, sim. Ou seja, tem um uso metafórico aqui que a gente não pode descartar quando a gente revela para Levíticos. Então, o que provavelmente tá rolando aqui em Levíticos? Tem alguma... ele está se referindo a alguma prática, alguma tradição, alguma instituição que existia no Egito e em Canaã que fazia com que homens casados deitassem-se com outros homens com fins de atingir algum objetivo. Ou seja, eles estão em leitos de mulher, porque eles estão adentrando o espaço sexual de mulheres que têm maridos, enfim. Não é à toa que no capítulo 20, quando essa proibição é repetida, ela é repetida num bloco que está junto com adultério e algumas formas de incesto, que é dos versos 10 a 13 do capítulo 20. Ou seja, todas as formas de relação sexual que transgridem o espaço de outros membros da família. Certo? E aí, assim, alguém pode argumentar, não, mas aí você está me dizendo que Levíticos está protegendo o relacionamento das mulheres, sendo que eles eram super machistas, isso é anacronismo. Não é só isso que eu estou dizendo, tá? Ele tá condenando essas práticas de violação de relacionamentos, de destruição de vínculos familiares, por um motivo ainda maior do que proteger o relacionamento das mulheres, que não deixa de ser um motivo válido, tá? Para entender do que consistem essas práticas que a gente está falando e o que elas têm a ver com os amorreus lá de Abrão, né, que a gente citou lá no começo, que até agora a gente não tocou no assunto, a gente tem que entender uma outra palavra aqui do texto do Código da Santidade, né? Que é a nudez. Se vocês repararem, assim que ele começa a falar as proibições do capítulo 18, a partir do verso 6, né? Então, no verso 1 a 5 tem a moldura, né? E aí, depois, a partir do verso 6, começam algumas proibições. Então, o verso 6 é uma introdução às proibições. Nenhum homem vai se aproximar a seu parente para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. A nudez de seu pai e a nudez de sua mãe você não vai descobrir. Ela é sua mãe. Você não vai descobrir sua nudez. E aí vai seguindo falando da nudez de todos os membros da família. Que você não pode descobrir a nudez. Mas o que quer dizer descobrir a nudez? Esse termo aqui para nudez não é o mesmo termo que aparece, por exemplo, na narrativa de Adão e Eva. Estavam nus e não se envergonhavam. Esse termo aqui é um termo ervato que é carregado de conotação sexual. Tá? Então pode ser um eufemismo para ofensas sexuais, para obscenidade, sei lá, não farás algo obsceno, não sei. Mas é algo carregado de sexualidade. Tá? E de sexualidade com uma carga negativa. Olha, eu acredito que eu já ouvi falarem desses versículos pessoas para não cuidar usando esses seria ver nudez. A importância de se estudar, respeitando as passagens, porque eu já vi gente que não era porque ela não queria dar banho os pais doentes, chamava outra pessoa que não era da família, algum conhecido, porque os filhos não poderiam ver a nudez dos pais. Tá vendo, né? Por isso que a gente fala, não adianta só cobrar coerência, tem que explicar para as pessoas o que elas estão lendo, porque senão, olha o que acontece, elas seguem tudo, né? Tem uns que seguem tudo e não seguem nada nessa questão também, né? Porque então. assim, quando você vai falar isso de abuso,
aí tá voltado para a questão sexual, a gente sabe que tem pessoa que vai abusar dos filhos. Sim. De verdade. Então, assim, Sim. aí vai acabar não seguindo nada do que tá falando aí de proibição. Uhum. E, enfim, aí essa nudez aqui, ela se refere a algo sexual, tanto que até, eu não vou abrir o verso agora, mas tem até um verso quando José acusa seus irmãos de serem espiões, ele diz que eles foram lá para descobrir a nudez da terra. Então é como se eles estivessem indo fazer uma obscenidade com a terra, deixá-la exposta aos inimigos e violar uma intimidade que não é deles, tá? E aí, a primeira vez que essa palavra aparece, ervat, e é ainda relacionada a pai, a palavra pai, é só uma outra vez, e aí, de novo, né, quando um termo aparece poucas vezes, a gente tem que ver como um projeta significado no outro. E essa outra vez está lá em Gênesis, versos 20 a 29. Essa é uma história que muita gente conhece, mas na verdade pensa que conhece, porque ela é muito mais pesada do que a gente imagina, tá? A história é a história de Noé. Noé é salvo do dilúvio, né, com seus filhos, sua família, e aí ele planta uma vinha e fica bêbado. E aí ele fica tão bêbado que fica pelado na tenda, tá? E aí, o que acontece? O seu filho Cã entra na tenda, vê a nudez do pai, e vai lá fora contar aos irmãos. Os irmãos ficam horrorizados, entram de costas, cobrem a nudez do pai. Então, quando Noé acorda, ele amaldiçoa, né? No verso 25, ele diz: maldito seja Canaã, um escravo de escravos será para seus irmãos. E aí ele não amaldiçoa Cã, ele amaldiçoa o filho dele, Canaã. Porque a Bíblia tem esse raciocínio de os filhos levarem os legados dos pais e a história dos pais ser um protótipo da história dos filhos. Esse é o raciocínio do livro de Gênesis, né, que está contando meio que a história de Israel ao contar a história dos pais de Israel. E aqui também a história de Canaã. Ele está contando a história de Canaã, a terra, o povo de Canaã, que inclui os amorreus, contando por meio da história de Cã. E o que Cã fez aqui que justifica uma maldição tão severa, né? Você vai ser escravo de escravos. Cã foi e viu o pai pelado e saiu dando risada contando pros irmãos? Não. O que tá acontecendo aqui é uma coisa muito mais pesada que a gente vai entender plenamente só lá em Levítico 18. Que é alguma violação de natureza sexual. Então, assim, os pesquisadores levantam várias possibilidades, que Cã pode ter castrado Noé, pode ter estuprado Noé, pode ter se deitado com a mulher de Noé. Todas essas, segundo Levítico 18, seriam formas de... tirando a castração, né, que é uma possibilidade mais levantada por pesquisadores mesmo, mas as outras são todas formas de ver a nudez, descobrir a nudez do pai em Levítico 18. E para que Cã faria isso? E por que ele contaria pros irmãos dele depois? Porque o que está em jogo aqui é a autoridade da família, é o poder patriarcal. Cã tá fazendo isso, tá vendo a nudez do pai, para usurpar o poder de Noé como patriarca. E é por isso que ele vai contar pros irmãos. Ele tá usurpando o poder de Noé e ele tá se colocando como a nova autoridade familiar. Só que quando Noé acorda, ele amaldiçoa Cã a ser o servo dos servos, justamente o oposto do que Cã tentou ser. E o texto de Levíticos, ao condenar algumas práticas sexuais, principalmente essas entre familiares e entre homens nesse contexto específico, ele está falando do sexo enquanto instrumento de poder e de dominação. Então, lá atrás, quando a gente falou de subir nos leitos de Jacó, né, eu falei, né, que alguém podia questionar que seria um anacronismo assumir que a Bíblia está protegendo os relacionamentos das mulheres. Mas proteger o relacionamento das mulheres não diz respeito só às mulheres, diz respeito à família toda. Então, a partir do momento em que você proíbe
que as relações sexuais sejam usadas como instrumento de obtenção de poder, como moeda de troca numa briga por poder, você está protegendo as relações familiares da família inteira. Então, assim, esse raciocínio que vê o sexo como fetiche, como algo de poder intrínseco que dá a eles o poder sobre o outro, é o raciocínio de Cã, é o raciocínio de Ruben. E é esse raciocínio que Levítico está atacando. Tá? É esse raciocínio, esse tipo de costume instituído que vai fazer com que a terra esteja prestes a vomitar os cananitas e os amorreus. Essa é a iniquidade dos amorreus. Você quer falar alguma coisa, Jonathan? Não. Tô aqui só admirando você falar. Ou seja, esses povos, eles herdaram um legado que, ao enxergar o sexo como intrinsecamente sagrado, transformaram o sexo num fetiche. Ou seja, num ídolo. O sexo é um ídolo, é uma forma de... Através do sexo é possível conquistar poder e santidade. E o que Deus está falando aqui o sexo não é santo por si só. É vocês que o santificam. Vocês não podem usar ele como ídolo. Eu santifico vocês, não o sexo. O sexo não pode servir para que vocês obtenham poder, para que vocês obtenham santidade. Ele não é um talismã. E aí você para e aí, uma vez que você entende o raciocínio de Levíticos 18-20, né, do Código de Santidade, do que ele tem a dizer sobre sexualidade, chega a ser cômico olhar pro raciocínio desse puritanismo hoje em dia, né? Porque ele faz exatamente o que os cananitas faziam. Ele transforma o sexo em um talismã. É através do sexo, ou da falta dele, que você conquista a santidade. Que você conquista poder dentro da igreja. Que você... Enfim. E aí, nisso, você inclui 1 milhão de coisas, né? É homossexualidade, é sexo antes do casamento, enfim, aí, 1 milhão de exemplos. A questão toda, aí já nesse pacote, eles vão também pôr sexo oral, sexo anal, vai começando por várias coisas como se fosse um checklist da santidade do sexo. Exatamente. Não pode, antes do casamento não, depois do casamento sim, se você já foi casado não, porque começa a fazer vários pré-requisitos para você ser santo. Exatamente. E aí o sexo vira um ídolo, vira um talismã. Através do sexo, não é Deus que te dá santidade, é o sexo, ou a falta dele. E a partir disso, as autoridades que instituem isso nas igrejas, né, os novos cananitas do século XXI, eles instituem uma relação de poder e de controle sobre os corpos também, que é justamente o que está sendo atacado aqui em Levítico. O sexo se torna moeda de troca para conquista ou perda de poder, de controle, de influência, enfim. A própria igreja vira um jogo de segredos sobre quem sabe o que da vida sexual do outro. Sim. Quando você fala disso de um jogo de segredo, acho que mexe muito com as pessoas, porque daí vem também a ideia de, olha, você não vai poder casar na igreja, porque se você... A ideia do puritanismo vai permeando tantas coisas que aí você não vai poder casar de branco, tudo se torna um verdadeiro checklist dentro disso. Uhum. E as pessoas ficam assim, com medo de, se alguém descobrir que eu fiz não sei o que, se descobrir, começa, porque isso vai muito além, quando a gente iniciou falando, né, de que isso vai não afetando só as relações homoafetivas, mas como também as heteroafetivas, é porque todas as relações se tornam abaladas pelo checklist. Sim. Todas as relações, elas viram isso, né? Viram E eu acho que vai um perigo muito além, né? Porque você até citou bem da questão que o sexo se torna algo idólatra nesse contexto, de que vai acontecendo
dificuldades na vida sexual da pessoa. Aí vem, isso é sério, porque vem a ideia de você não pode se masturbar, aí depois vem também essa ideia de essa pressão muito grande que a religião vai causando nas questões sexuais. Tem estudo que mostra, eu vou até botar na descrição esse episódio de um podcast que fala sobre puritanismo. Causa vaginismo nas mulheres, causa ejaculação precoce nos homens, vai começando a causar várias coisas nas relações sexuais, porque vem essa pressão muito grande da idolatria sexual. Fora as questões de tudo que envolve o fetiche nisso tudo. Sim. Vai destruindo tudo, né? Esse tipo de idolatria destrói tudo por onde passa. Porque é algo não vivo que recebe uma importância maior do que Deus e do que o próximo. E aí eu posso, não sei, tá errado, mas isso de fato pode destruir uma família, e não o fato de alguém ser LGBTQIA, né? Sim, sem dúvida. Porque olha, como a gente viu, né, que a questão abordada era violar o leito de outra pessoa, né, uma pessoa que já tinha um outro relacionamento, de quantos casamentos que são destruídos, e isso sim uma ideia de que pode afetar a família, sabe? Sim. E às vezes, não, o que vai destruir é meu filho ser gay, minha filha ser lésbica, vai destruir toda uma família. Mas vem da ideia de que, do versículo de Levíticos 18, 22, de que seríamos abominações por ser gays, lésbica, trans, sim, assexual. E assim, o próprio ato de você vigiar a sexualidade do outro, de você vigiar e punir, né, para fazer o careca lá, mas o próprio ato de você vigiar a sexualidade alheia e manter um controle sobre ela já é uma forma de violação do leito, né? Você já está usando a sexualidade do outro contra ele, para manter o seu poder e o seu controle. Então, geralmente, acho que numa família em que o filho se descobre LGBTQ e os pais não aceitam, ou a igreja não aceita, o cananita não é o filho. Antes de gravar esse episódio, eu tinha conversado com a minha irmã, né, as questões de pureza sexual nas questões da igreja, e a gente lembrou de uma amiga dela que trabalhou com ela, e que na igreja dela o pastor que estipulava o dia que cada membro poderia fazer sexo. Oxi! Tinha o dia agendado para falar com o pastor de que tinha que fazer sexo. E se o dia que o pastor agendou fosse o dia que ela tivesse menstruada, o sexo seria no próximo mês. Meu Deus do céu. Então, assim, quando a questão da autoridade que vai se dando para os outros controlar sua vida íntima, sua vida sexual, é muito forte. Porque acho que vai um pouquinho além de que quando essa pessoa faz fora do estipulado pelo líder religioso dela, vinha o peso de consciência. Exatamente. Que ela estava fazendo o contrário, algo de errado, por ela fazer numa data que não era estipulada pelo pastor. Acho assim, é algo muito sério, né? Algo do seu privado que vai sendo... Outras pessoas vão tendo autoridade sobre você. É algo tão pesado que é instituído na gente, a gente custa se livrar desse tipo de culpa, né? Sim. Porque vem toda essa questão todinha de quando você... Olha, me lembrei de outra aqui agora. Uma vez, a gente convidou... Eu era do Ministério da Saúde. Convidamos era diretor do Ministério da Saúde na igreja. Convidamos um irmão para fazer a Semana da Saúde. E ele defendia de que só podia fazer sexo até quarta-feira. Porque daí
E ele conseguiu embasamento bíblico e Ellen White para afirmar a ideia dele. Mano, Porque você tinha que estar pro sábado. entendi. Porque tinha aquelas questões lá, não tem a questão do pôr do sol, sabe? Aham. Sabe? Então, ele defendia essa ideia de que a questão lá do pôr do sol da purificação até o pôr do sol do dia seguinte, tá? Porque a quarta-feira era o limite para você estar puro no sábado. Ai, mano. E assim, as pessoas vão criando tanta coisa para ser mais santo, mais santo, mais santo, mais santo, Uhum. que vai afetando, acho que a vida toda da pessoa, Sim. e vai afetando a vida de outros que vão recebendo esses ensinos. Uhum. É um vírus, né? Vai destruindo exponencialmente, assim, as relações. E, André, você tem alguma consideração para fazer? Não, acho que era isso. Então, gente, hoje a gente falou, né, sobre o fetiche de Canaã. A gente abordou o que seria o fetiche, o que fala também, o que tange a homossexualidade, se era homossexualidade ou não, né? Uhum. E a gente viu que não está falando de homossexualidade em Levíticos, mas está falando sobre o deitar-se com alguém que já tem um relacionamento e em busca de poder através disso. A gente também falou sobre os pilares hoje desse código de castidade. Eu acho que também não tem nem mais o que comentar sobre esse episódio, porque você já falou tudo o que precisava e foi isso de uma forma muito incrível. Eu quero agradecer, André, pela oportunidade de termos você aqui mais uma vez. Quem não ouviu ainda, o episódio do André foi postado, né? Vocês podem ver que tá com o nome de O Fantasma de Sodoma. Muito obrigado, André. Eu que agradeço. Espero ter você aqui novamente muito em breve. Com certeza. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau. Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.